novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança. Olá, catequista, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a essa 15ª edição do programa Conversa com o Catequista. Você está no programa Conversa com o Catequista, que é um programa que faz parte da Diaconia Digital. Eu sou Simone Ribeiro, sou catequista, sou formadora de catequistas e sou consagrada ao serviço da catequese pelo Centro de Formação Permanente de Catequistas, o CEFOP. É toda sexta-feira que nós nos reunimos aqui, né? Nos reunimos para formar essa grande rede de catequistas, né? Nos reunimos, temos essa roda, essa animada roda de conversa marcada para que a gente possa trocar ideias, experiências, conhecimentos a respeito de práticas de catequese nos mais diferentes lugares, com os mais diferentes públicos. Buscamos fortalecer a catequese permanente, né, a catequese de iniciação à vida cristã, com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, com ventre materno. E estamos também articulando, né, outras possibilidades de catequese que a gente possa, né, não conhecer. Esse programa quer conectar catequistas numa grande rede, né, de evangelização, né, além fronteiras, né, e não tem limites o alcance, uma vez que estamos usando a linguagem e as ferramentas do mundo digital, né? Então seja bem-vinda, Creuza, Diácono Luciano, que vai estar conosco hoje, né? Sejam todos e todas bem-vindos a esta roda, né? O programa Conversa com o Catequista, ele tem na sua linha editorial 4 grandes temáticas, né? Então a gente sempre busca envolver a temática da catequese, da formação de catequistas, a doutrina da igreja e o mundo digital. E nesse conjunto de temáticas, né, a gente buscar fortalecer o ministério do catequista também com um posicionamento no mundo digital. Então hoje nós temos como tema propagar a palavra no mundo digital, linguagem, estratégias e ferramentas. Então vai estar conosco o Diácono Luciano, né, que é um estrategista digital, que também tem a sua diaconia digital, onde ele dirige a palavra, né, ao seu público, né, ao povo em que ele, né, também ajuda no pastoreio. Mas antes de convidá-lo para estar conosco, eu trago a palavra do nosso grande pastor e pai, o Papa Francisco, a respeito do mundo digital, né? Então, o que é que o Papa Francisco nos diz? Que é preciso abrir as portas da igreja. Significa também abri-las no ambiente digital, seja para que as pessoas entrem, independente da condição de vida em que se encontrem, ou para que o evangelho possa cruzar o limiar do templo e sair ao encontro de todos, né? Então, sabe as palavras do Papa Francisco, né, quando ele exorta que a gente abramos, né, a essas possibilidades. É novo, é tudo muito novo, né? O digital, a atuação no digital. Somos muitos catequistas acostumados, né, com a formação presencial, mas temos aí no digital um espaço que precisamos, né, nos posicionar, ocupar de forma coerente e cristã. Então, para discutir essa temática hoje conosco, eu convidei o meu esposo, Diácono Luciano,
né? Ele que é estrategista digital e vai estar conosco, né, dando as suas contribuições, né? Ele que vem junto a várias paróquias discutindo essa questão e também com a forte atuação através da sua diaconia digital. Então, Diácono Luciano, vamos te convidar para que você possa estar conosco participando desse momento. Que o tema de hoje, né, propagar a palavra no mundo digital, linguagem, estratégias e ferramentas. Boa noite, Diácono. Seja bem-vindo. Boa noite, Simone. Boa noite a todos e a todas que estão chegando, né? Os que vão chegar, os que vão ver essa live depois desse nosso momento. A todos vocês, né? Que Deus possa cada dia mais abençoar e iluminá-los em sua caminhada, seja em qualquer área de atuação, seja como professor, seja como professora, seja como catequista, seja como diácono, seja como religioso, mas que nós possamos levar a vida e essa vida proposta por Jesus Cristo, né? Aquele que com certeza por si só caminha, verdade e vida e quer contagiar, né, muitas outras vidas para trazê-las para esse caminho. Muito bem, Diácono. Então, Diácono, quem é o Diácono Luciano? Quem é esse religioso que está conosco hoje, né? Qual a sua trajetória, né, pessoal, né, acadêmica, né, missionária, né? Qual a sua relação com a catequese? E aquela perguntinha que a gente faz, né? Quem é seu catequista do coração? Pois bem, né? Uma pergunta bem extensa, mas vale a pena a gente fazer esse mergulho, A minha senhora aí me colocando em alguns apuros, mas tudo bem, vamos fazer a coisa acontecer, né? Da melhor forma. Então, eu sou Luciano, sou natural ali da região de Ituberá, Baixo Sul da Bahia, né? Um lugar muito aí aprazível e muito cheio de água, né? Do qual eu me orgulho muito em fazer parte. E lá nesse lugar, eu tive, então, minhas primeiras impressões do sagrado, minha primeira conexão com o sagrado, claro, dentro de um contexto, a princípio, familiar, mas ainda, né, de certa forma, não muito claro, porque naquela época eu lembro muito que minha mãe, meus pais ainda não tinham uma definição da sua vivência, né? Como muitos brasileiros, né, são católicos, mas não eram tão praticantes assim, mas dentro de casa nós víamos a presença de algo diferenciado, né? Uma reverência para o sagrado. Dentro desse contexto, nós então, a partir da vivência, né, digamos assim, da vida familiar e da vida eclesial, a princípio, não muito direcionada, nós fomos experimentando através de um primo meu, lembro como hoje, o Ricardo e a minha tia Célia, né? Ela estava na movimentação para colocá-lo na catequese, né? E eu disse a ela, eu quero participar também desse coisa da catequese, sabia que era alguma coisa da igreja, né? E dentro daquele contexto, ela então fez o processo, né? Enfim, me fez o meu entrar, digamos assim, naquele processo formativo catequético naquela época lá na minha cidade de Ituberá. E dentro desse processo, claro, como você falou, quem é a minha catequista, né, de coração, aquela catequista que está sempre marcada? Eu não diria uma só catequista, né, mas diria de uma forma, sempre digo isso, de uma forma muito reverente e respeitosa e assim amistosa, né, afetuosa mesmo, o pessoal da família da professora Belinha, professora Laurita, né, uma família muito presente e catequética, né, lá em Ituberá. Quando eu penso catequese, penso aquela família, né, que canta, aquela família que, digamos assim, vivencia esse ministério catequético, né, desde lá os seus inícios na sua cidade e, com certeza, ajudaram muitas pessoas a encontrar, a fazer essa experiência com Jesus Cristo, né? Então, é dentro desse contexto, primeiro, que eu então vou desenvolvendo a minha vida eclesial. Lembro-me que quando foi o centenário da nossa paróquia, ali foi o momento ápice, de fato, meu adentrar, né, a essa experiência eclesial, no qual eu participei, né, como fazendo um teatro naquela época, enfim. E aquilo ali me marcou, né? Aquilo ali, para mim, foi a grande transição. Depois daquele evento,
eu não mais consegui me afastar da vida eclesial, daquele envolvimento nas apresentações, nos teatros, né, na época da Semana Santa, no coral do Natal. Então, é esse lugar que foi então me formando e me criando para essa possibilidade de servir a Jesus Cristo, de encontrar e conhecer esse amigo. Fiz minha primeira Eucaristia e nesse trânsito, né, da primeira Eucaristia para a Crisma, é onde acontece também uma virada de chave, uma virada de processo na minha vida, na minha existência, que foi: eu não fiquei na minha cidade. Meus pais, né, foram para São Vicente, né, moraram um tempo em São Vicente, e nessa volta, e nessa ida a São Vicente, eu experimentei o conhecimento da pastoral da juventude. E lá pude, então, viver de forma muito afetuosa e intensa o ser jovem pastoralista, né, o ser jovem envolvido com a pastoral e com todo aquele processo de descobrimento de si, né, de toda essa afeição. E lá mais uma catequista que se tornou, por sinal, a minha, né, a minha madrinha de Crisma, né, a Eliana Ribeiro. Ela então foi me conduzindo por esse processo. Fui marcado de forma muito especial por lá. E dentro desse meio tempo aí, eu também já recebi uma carta, né, digamos assim, do seminário, para poder, se tinha curiosidade de ser padre, enfim, eu passava bem longe. Não, padre não quero ser negócio de padre não. Padre não casa, né, padre não namora, tinha aquela coisa de jovem, enfim. Mas aquilo me mobilizou de algum jeito, me marcou de alguma forma. Né, aquela experiência ficou marcada e eu senti que estava sendo chamado para algo diferente. E aí retorno para a minha cidade. Ao retornar para a minha cidade, eu lembro que todas as missas eu estava presente. Todas as missas eu sentia um ardor diferenciado para estar junto de Cristo, para estar ali na igreja, vivendo a experiência do encontro com o nosso Senhor. E dentro disso chega um padre novo na minha cidade, o padre Joselito. E esse padre, em uma certa feita, numa manhã, chega do meu lado, né, e eu sentia que eu estava vivendo um momento diferenciado da minha vida, a ponto, né, de muitas vezes ser chamado de radical, né. Eu lembro que uma das minhas mentoras, né, eu trabalhava como office boy, ela dizia: olha, o Luciano está muito voltado para essa coisa de igreja, né, então está apaixonado por Jesus. Então, os loucos de Jesus são assim, minha gente. Você vai se apaixonando e não consegue se afastar dele, né? E quem está à margem não consegue perceber essa grandiosidade. E ali nós fomos, né? Vivemos então aquela experiência. Ao fazer essa experiência, esse padre nos convida para sermos coordenadores da juventude. E ali vivemos 2 anos intensos de um mergulho, de uma profundidade na espiritualidade do ser jovem católico, no conhecer mais a doutrina da igreja, de poder vivenciar toda essa experiência. E ali então floresce novamente o desejo de ser padre. Né? Trilhamos então esse caminho por um determinado momento. Fomos, então, seminaristas da Diocese de Ilhéus, a qual tenho uma estima muito grande, da qual, enfim, a afetuosidade em alta. E lá eu pedi ao meu bispo para fazer uma experiência do Mosteiro de São Bento da Bahia, sim, Mosteiro de São Bento da Bahia, no qual eu fui monge durante 5 anos de minha história. Esses 5 anos também me ajudaram muito a perceber, de fato, né, a minha vocação. A minha vocação para ser igreja, a minha vocação para ser educador dentro desse processo da igreja, né? Senti um chamado muito forte para trabalhar com a educação. E ao trabalhar com a educação, e dentro desse discernimento, em 2010 decido sair, né, para casar com minha senhora, a dona Simone, e hoje trilhar o caminho. Naquele tempo já tinha certeza que sairia dali para trilhar a busca de um caminho de educação, né? Educação da fé, vivenciar o processo educativo de forma intensa dentro da nossa igreja e buscar o diaconato permanente. Né? E isso foi revelado, isso foi cuidado, isso foi zelado e confirmado por Deus. E aí é uma outra história da qual não vou me alongar agora, senão senta que lá vem história, minha gente. Tá bom? Mas vamos que vamos. Um abraço a Berbert também, a James. Saudades, meu irmão. É isso, você trouxe um aspecto interessante, né? Na questão do começo, de quando começou a sua relação com a catequese. Né? Então, hoje nós temos muitas experiências das quais é a criança que leva a família para a igreja, né? Então, a minha história também é um pouco parecida, né? Porque minha mãe começou a assumir liderança na comunidade, a ter uma posição mais atuante a partir da minha entrega também, né?
Sim. aos serviços diversos, catequista desde os 11 anos, Uhum. e aquela coisa do adolescente, do jovem, como você bem colocou, quando se apaixona por Jesus, quer viver na igreja, né? Então, eu sempre tive uma vivência também muito intensa. E hoje a gente discute muito essa questão do papel, né, dos itinerários. Inclusive, a gente, né, sempre fala do itinerário que o CEFOP desenvolve, porque ele é todo pensado, a sua estrutura, né, elaborado com muito carinho, de forma a envolver a família. Sim. A começar pelos jogos, né? A criança sempre cutuca, bora mamãe, bora papai, né? Bora participar, bora jogar o jogo do CEFOP. Né? A gente vê nossas meninas que sempre pedem isso, né? Verdade. E a família que não tem uma vivência, né, ela acaba se envolvendo também e, a partir daí, tendo, né, o processo que a gente chama de uma catequese reversa, né? Então, ao invés dos pais levarem as crianças tocadas, porque ouviu um coleguinha falar, ou um primo, ou uma avó que levou para participar, ela acaba envolvendo e fazendo com que toda a família entre nesse processo de conversão. Com certeza. E aqui é interessante, Então, diácono... Aqui é interessante, Simone, me permita, Sim. Que ao falar dentro dessa catequese reversa, o quanto isso é forte, né? A minha família, ela se estrutura dentro do catolicismo a partir do meu firmar caminhada dentro da igreja, né? Eu lembro que a minha irmã começou a participar, o meu pai participava, a minha mãe, começaram a redefinir de fato o seu batismo, né? Com a minha chegada dentro desse processo formativo, catequético, eclesial. E aqui a força, né? A força desse estar imbuído e fazer com que haja um envolvimento do jovem de fato, né, com a experiência do sagrado. E lembro muito forte que na época, Simone, a gente conseguiu, né, nessa época ali de coordenação de juventude lá na nossa cidade, que a gente vivenciou durante 2 anos, eu e a coordenadora da catequese, que era a tia Vilma na época, nós conseguimos trazer os jovens que estavam vivendo ali plenamente aquele ardor missionário de conhecer a Jesus Cristo para serem catequistas. Então, a juventude se envolveu na catequese de uma forma tão bela que você olhava para os quadros, eram jovens e mais jovens, na época eram 20 jovens envolvidos na catequese, envolvidos numa espécie... E aqui, minha gente, quando a gente fala catequese, não é simplesmente algo só doutrinal, não. Eram meninos vivendo visceralmente essa adesão a Cristo. E posso dizer com muita tranquilidade, né? Jovens que até hoje estão na vida eclesial e fazem a vida eclesial girar, claro, né? Sendo instrumento de Deus aí, pela graça de Deus, atuando na nossa cidade. Eu lembro-me de Valnei, de Suelen, de Anne, de tantos nomes que ali, experimentando a graça de Deus, hoje são pilares, né, dessa atuação na nossa paróquia lá em Tuberá. Então, o jovem, ele arrasta tanto jovens, como também ele faz essa catequese reversa, não tenha dúvida, né? Quantos jovens foram convertidos, digamos assim, porque seus irmãos estavam ali naquele processo formativo eclesial e de encontro com ele, né? Que é caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. É isso, Diácono. Então, como o horário já avança, né, vamos partir para as questões, né, mais de aprofundamento da temática de hoje. Sim, né? sim. Lembrando que hoje, né, o tema que nós vamos aprofundar mais um pouco é sobre propagar a palavra no mundo digital, linguagem, estratégias e ferramentas. E eu gostaria de iniciar pedindo que você fale um pouco sobre a sua experiência no mundo digital a partir da Lupax Business Digital, que é a Lupax e qual a sua missão, né? Pronto. Junto, né, a partir da sua inserção, de quando você começou a conhecer, né, mais profundamente, né, a questão do marketing, como utilizar isso a favor da evangelização. Então, fale um pouco para a gente, primeiro sobre a empresa, depois a gente vai entrando em outras questões. Pronto. A empresa, ela começa, porque todo diácono, minha gente, dentro da diácono da igreja, né, ele vivencia a sua vida civil, né, administrativa, digamos assim, ele é o primeiro,
ele é responsável pela sua casa, ele é responsável pelo gerenciamento, né, pela condução de sua casa. Então, depois, no segundo plano, vem a igreja, mas a princípio é a sua família. Amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, né? E gerenciar a sua família. E dentro desse processo, claro, né, empreender é algo natural para um profissional. Então, você primeiro deve sempre encarar todo o seu processo formativo e, digamos assim, cada etapa da sua vida como um avançar. Então, todos nós deveríamos ter, né, trabalho como um tempo, né, um tempo necessário, mas um tempo de investimento para um outro salto, que é de empreender, e logo após empreender, buscar investir, né, que é uma das realidades aí que todo e qualquer pai de família deveria saber. Seu trabalho é um custo para que você sustente a sua família, mas é um lugar também para você, nesse tempo, buscar estudar e ver o que é que de fato pulsa em seu coração e você se colocar para servir a sociedade em algo a mais que é só seu, que brota de você, que brota do seu desejo de fazer algo diferenciado. E aí, dentro desse processo, você vai administrando o seu empreender e vai fazendo, vai gerando ali a sua estabilidade, e essa estabilidade tendo em vista esse desembocar no investir. Investir para que outras pessoas também elas cresçam, elas se desenvolvam. Então, basicamente, a administrativa seria isso, né? Mas vamos lá. O que é que me toca ao pensar a Lupax? Primeiro, pelo nome, Lupax, Luz de Paz. É um movimento de luz de paz. Que eu seja um instrumento de luz e de paz no mundo. Isso me vem da experiência monástica, né? São Bento dizia que onde o monge dele chegar, que ele seja uma presença da paz. Se o monge chegar num lugar e ele não conseguir trazer paz, tem algo errado no seu coração. Tem algo errado na sua identidade. Então, isso é muito visceral na minha caminhada, né? A vida do mosteiro, ela me trouxe isso muito presente. Né? Sabemos que não somos perfeitos, mas se tem uma realidade que a vida monástica te coloca, é diante de você mesmo. Não tem como não fugir, né? Não tem como fugir no deserto de você mesmo. É você e você. É você e Deus. É você e o seu encontro com suas vísceras, né? Digamos assim. Para que você possa se preparar e estar, né? Digamos assim, apto a estar com outros e a poder trazer o seu melhor na relação com os outros. Então, luz de paz. Que eu seja uma luz de paz em tudo aquilo que eu fizer. Então, luz de paz para você, luz que está aqui, Simone. Luz de paz para cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Eu já quero pedir, você já convide mais pessoas, mande 10 aviãozinhos. Vamos fazer isso, eu já fiz aqui. Faça aí agora 10 aviãozinhos, aperte também esse coração, porque essa é a linguagem desse ambiente. Né? A gente não vai se cansar, não é para enaltecer o diácono Luciano, não é para enaltecer a Simone, mas para dizer, olha, esse papo aqui pode trazer uma luz para a minha reflexão e eu posso, então, tomar outras decisões. Então, compartilhe aí. Então, vamos lá. E dentro desse processo, Simone, eu fui, então, sendo questionado por uma realidade. Uma realidade me incomoda. Se eu não abrir minha boca, Simone, se nós não abrirmos nossa boca, algumas pessoas não conhecerão Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Se nós não abrirmos nossa boca, Simone, as estatísticas nos mostram que só hoje 20 pessoas tentaram contra a sua própria vida. 20 pessoas desesperaram-se de existir. Desesperaram-se do dom mais precioso, que é o dom da vida. Então, ao empreender, não é empreender, né? O empreender não pode ser marginalizado por nós. Não pode ser visto como busca de lucro. Não. Empreender deve ser dizer, eu vou colocar a minha energia para que eu possa transbordar aquilo que tem dentro de mim, que é único em mim, para que outros tenham vida. Né? Quem empreende soluciona problemas. Quem empreende leva soluções para problemas de alguém. Então, a Lupax ela tem essa realidade de trazer à tona resoluções para alguns problemas sociais. E o primeiro deles é isso, né? É fazer com que outras pessoas conheçam, né, e possam conhecer e amar a Jesus Cristo de Nazaré através de tudo aquilo que ela se propõe. Primeiro, a questão da educação. Nós trazemos produtos, né, educacionais. Nós trabalhamos com infoprodutos educacionais. Nós temos aí, então, o nosso pré-vestibular digital que está sendo montado por todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Nós temos também alguns outros projetos em tecnologia. Nós temos também uma formação específica para lideranças, né, paroquiais, para que eles se preparem para estar nesse ambiente aqui e com qualidade e sem perder a eclesialidade, porque cada
cada cristão católico que se posiciona aqui pertence a um lugar, tem raízes em um lugar, mas acima de tudo as raízes do reino, servindo a Jesus Cristo, servindo, né, a nossa Santa Igreja através dela. E ao mesmo tempo trazendo alguns elementos aí que estão vindo, algumas novidades, a gente não pode dizer agora, né? Enfim, no momento certo vocês saberão, mas basicamente é isso, trabalhar com parceiros que são inteligentes, parceiros que são que têm algo para transbordar, sim, algo diferenciado nas suas vidas, para que a gente possa, então, sanar algumas dores. Primeiro, a dor da educação, né? Quantas pessoas não têm educação de qualidade, a Lupac está comprometida a isso. E também sendo como se fosse um CTL digital para todos, digamos assim, para a vida eclesial da igreja, né? A gente quer propor formações para deixar o cristão afiado para estar pronto aí para a sua missão no mundo digital. Então, basicamente seria isso, a gente não pode se alongar tanto, senão o nosso tempo fica curto, mas seria esse direcionamento primeiro aí da Lupax. Ok. Então, um trabalho muito, muito bonito e necessário, né? Esse despertar para se especializar, para estudar, para ter uma atuação mais, digamos, consciente, né? Mais madura desse espaço. Então, é um trabalho que vale muito a pena ser divulgado e que as paróquias possam se abrir, né, para conhecer novas formas de evangelizar. E você tá... Não que vá substituir, né? Isso. Nós passamos a semana discutindo essa questão, né, da palavra no digital, né, de como é que o catequista pode estar atuando. E ter uma atuação no digital não significa abandonar as paróquias, deixar de participar da Santa Missa, mas é um outro espaço, uma outra dimensão, e como, né, eu citava anteriormente, enquanto uma exortação do Papa, que a gente se abre para essas realidades, porque onde existem pessoas, né, o digital é o lugar do encontro, do diálogo e do anúncio também. Né? Eu sempre gosto de citar um exemplo de quando eu participava dos encontros da comunidade Shalom, né, eu participava mais, sempre aos domingos os jovens se organizavam para ir aos shoppings, às praças, para poder fazer o trabalho de evangelização. Né? Onde está a juventude hoje? Né? Onde se encontram os jovens, se não nos espaços, uma rede de relacionamento, como, né, por exemplo, o Instagram, o Facebook. Eles estão lá. E é lá que nós precisamos estar, para poder estar levando uma boa palavra para esses jovens, né, diante de tantas culturas, né, de morte, digamos assim, né, de tantas práticas que são propagadas. Né? E aí, a gente, discutindo um pouco essa questão, né, olhando um pouco o documento, né, Intermirífica, né, que é um documento conciliar, que diz o seguinte, né, que os instrumentos de comunicação retamente utilizados contribuem para unir os espíritos e propagar o reino de Deus. Né? Então, como estrategista digital, né, a sua posição hoje, né, o seu posicionamento hoje, é como estrategista digital. E como você percebe a igreja, né, como um todo, né, diante desse mundo digital? Né? Como é que você, como estrategista, que já tem um olhar, porque vem se preparando, vem estudando, né, há alguns anos, né, o mundo digital, como é que você percebe a igreja nesse processo? Né? Faça uma análise aqui, né, para nós dessa conjuntura atual da igreja no mundo digital. Pronto, é um pano para manga, né? É um pano para manga. Você disse, né, que a gente precisa estudar, e de fato, tem 4 anos, né, que a gente realmente decidiu adentrar esse lugar, a gente fez radialismo, a gente está fazendo alguns acompanhamentos aí com os principais players do mercado digital, né? Pablo Massal, Ellen Salomão, quem mais? O Gilberto Augusto e tantos outros nomes, né, de peso dessa realidade. Por quê? Eu acredito muito que a igreja precisará se profissionalizar para estar também com muita qualidade nesses espaços. Não dá para amadorismos, não dá para a gente achar que a mesma dinâmica que eu aplico no meu cotidiano paroquial eclesial, eu vou aplicar também aqui nesse espaço. E, claro, quando eu falo aqui, minha gente,
nós já vemos inúmeras pessoas, né, que estão presentes nesse lugar, que já atuam como cristãos aqui, exemplo, né? Isso é muito belo. Eu gosto muito de balizar. A gente precisa se profissionalizar porque não é de qualquer maneira que a gente entra aqui. Só um exemplo que eu gosto de dar. Nós temos a Ana Clara, né? Eu gosto de dar exemplo da Ana Clara. Ela reza todos os dias, 1h da tarde. E quando ela abre a live, digamos assim, aí agora antes de dizer isso, eu vou dizer assim, abra qualquer padre, que diga, não, eu sou padre, blá, 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 vou abrir agora minha estádio, eu não vou abrir uma live. Ele provavelmente vai abrir a sua live e vai dar lá, né, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 50, e estourado basicamente isso. Por quê? Porque o povo não está educado para esse processo. Aí você sabe, aí Ana Clara chega, abre às 1h da tarde e abre uma live para rezar com o povo, para elevar preces a Deus, para rezar pelas pessoas, interceder. E sabe quantas pessoas nós temos na live dela? 9.000 pessoas. 9.000 pessoas. Ou seja, não é o povo que não quer rezar. O povo está no lugar certo, o povo precisa de pessoas certas, naquele lugar certo, e com as dinâmicas certas para atuarem com dignidade naquele lugar. Não a dignidade de ser uma hierarquia da igreja, mas e aí agora uma autoridade na vivência, no brilho dos olhos, na vivência mais afetiva, na vivência mais visceral de Jesus Cristo. Né? É um passo a passo que se dá todos os dias e é um lifestyle, né? Como o pessoal diz, é um estilo de vida cristão também apresentado aqui. E claro, quando a gente fala lifestyle, é no sentido de conectar. Aqui não adianta, nesse contexto, a gente muitas vezes querer se impor. Não é se impor, é se fazer presente, é se fazer com o outro e na vida do outro de forma muito tranquila, né? Sorrateira, todos os dias, é a frequência, é o estar próximo que vai gerar, digamos assim, aquilo que a gente chama na linguagem, né, do internetês, o engajamento, né? Essa presença ali. Então, nós cristãos católicos precisamos cada vez mais descobrir isso. E quando eu digo cristão católico aqui, Simone, eu quero me referir de fato às pessoas que vivem ainda a vida eclesial, né? Dentro daquela pegada antiga, digamos assim, né? Uma pegada mais ali anterior à pandemia, mas nós não podemos nos esquecer que a pandemia veio com todos os seus sofrimentos, mas também com todos os seus despertares, e ela avançou quase que 10 anos em 2, né? Então, isso deve nos chamar a atenção. Então, como é que eu irei, diante de um quadro desse, onde 20 pessoas tentam tirar a própria vida num dia, preciso anunciar aquele que é caminho, verdade e vida, e que quando é encontrado, causa festa, causa, né, alegria, causa revigorada a existência, que é Jesus Cristo. Pronto. E eu vou, então, entrar de peito aberto sem saber fazer aquilo que, de fato, esse espaço me pede? Não, eu preciso estudar. Eu preciso estar próximo a quem, né, fez essa realidade para que possa, então, me acelerar nesse processo, me conduzir, né, nesse processo de adentrar esse espaço. Enfim, buscar formação, buscar estar junto, próximo daqueles que podem nos levar para um novo patamar de atuação nessa realidade. Então, isso digamos assim, é um marco necessaríssimo para esse processo. Né? Eu não posso pensar um avançar na vida digital, um avançar na vida eclesial no século XXI agora, com as demandas do mundo digital, sem não abrir os olhos para essa realidade que é urgente. Né? E não é discutir como se estivesse longe, não. A palavra, ela pode se fazer digital, ela é digital. Meu irmão, é como eu volto a dizer, esse espaço aqui a gente não conquista simplesmente pela palavra solta, mas é a tonalidade dessa palavra, é como essa palavra acessa corações, né? É como, então, a gente vai fazer com que o brilho dos olhos acesse o outro, né? Através dessa tela. Então, é algo maior. Então, a gente não pode apequenar. E aqui e acolá, Simone, a gente também vai vendo o seguinte, né? Um certo menosprezo para essa realidade, achando-se que quem se posiciona no mundo digital é porque quem quer aparecer. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Você está apequenando algo que é grandioso. Se você não abrir a sua boca para falar de Cristo, um irmão está morrendo agora. Se você não abre a boca para falar do seu encontro com esse que transformou a sua existência e te colocou num outro patamar de vivência da sua existência, você vai estar perdendo a oportunidade de salvar uma alma ou inúmeras almas, porque
esse lugar aqui é exponencial. É um outro conceito que a gente deve cada dia mais agregar. Então, nós podemos, eu volto a dizer, se um bispo agora, né, nosso bispo, nosso Dom Sérgio, rezar por ele agora, queremos então erguer essa prece, essa intencionalidade de que ele possa ser abraçado por Nossa Senhora, né? Ele que teve aí, como eu também, essa crise aí de pedras no rim, né? Enfim, ele possa se recuperar o mais rápido possível, mas digamos, se o nosso cardeal muitas vezes abre aqui uma live, ele vai dar 30, 50 pessoas, 100 pessoas, porque ele precisa se fazer próximo. Seja ele, seja qualquer bispo, seja qualquer diácono, seja qualquer religioso, é todos os dias estando ali, rezando com as pessoas. E outra, Simone, a gente não precisa ficar inventando a roda, simplesmente vivenciar aquilo que nós já vivenciamos. Exemplo, nós podemos, nós padres, né, nosso clero, nós somos convocados a todos os dias rezarmos então a liturgia das horas de manhã, meio-dia e à noite, né? Então, quem é o diácono é de manhã e à noite, os dois horários, vésperas e laudes, mas o bispo, o padre é convidado a rezar isso, o monge também tem 5 momentos de oração durante o dia. Esse momento, seja um, seja outro, pode ser compartilhado. Um exemplo muito básico, pode ser compartilhado ali, você rezar juntamente com o povo todos os dias ali, você vai estar vivenciando aquilo que é seu, né, sua obrigação, e ao mesmo tempo você vai estar próximo, rezando pelo irmão que está saindo naquele momento para trabalhar, pelo irmão que está fazendo seu cafezinho. Enfim, a internet, né, o mundo digital é esse lugar, né, desses encontros que requer olhar, um olhar que vai falar não numa fala de cobrança, mas numa fala de ativação de corações. Sim, precisa ser nesse propósito, mas ao mesmo tempo olhares e falas que se encontram, que se entrelaçam, não que se mandam, não que se impõem, enfim, é dentro dessa realidade. Uhum. Então, é um espaço, né, de potencialidades, né, de possibilidades, mas também é um espaço de desafios, né? Então, assim, no digital não podemos Sim, tudo, sim. né, mas muita coisa nós podemos. Fala um pouco mais sobre essas possibilidades, né? Você já começou a falar das possibilidades de se fazer uma live oracional, devocional, de fazer a liturgia das horas, né? De fazer uma pregação bem engajada, bem atualizada, né? A partir de uma questão social, né? São tantas questões que nos afligem, né? A gente poder dirigir uma palavra que reflita, né? A partir de um problema social que a comunidade esteja vivendo, né? Seja lá qual for o conteúdo e o que, né? Cada um sente mais segurança, né? Mais tranquilidade de falar de catequese do que, por exemplo, da doutrina social da igreja, né? É algo que faz parte da nossa caminhada, né? É da minha experiência. Então, no digital também é interessante que se parta disso, mas o que é possível e o que é que a gente ainda precisa superar para poder ter esse posicionamento enquanto igreja, né? Evangelizando o mundo digital. Fala mais um pouquinho para nós aí, já. Pronto. Acredito eu, Simone, que primeiro, o acreditar dos padres, porque assim, não é um suscitado agora. Receba, eu estou aqui com, né, o documento do Concílio Vaticano II, e nós temos o decreto intramirífica, que ele vai então dizer o seguinte, ó, perceba só, ele diz assim, promova-se antes de tudo a boa imprensa, para imbuir os leitores, cadê? Não é aqui não. Pronto, esse aqui. Todos os filhos da igreja colaborem com o espírito verdadeiramente comunitário na utilização dos meios de comunicação social para o apostolado. Façam-no sem demora e com maior empenho, pois se trata de uma tarefa urgente, na qual devem se antecipar as iniciativas contrárias, especialmente nas regiões em que o progresso religioso e a moral mais o exigem. Empenhem-se os pastores sem demora nesse setor tão intimamente conexo com o dever de pregar. Os leigos que participam do uso desses meios procurem dar testemunho de Cristo. Testemunho de Cristo.
não de si próprio, né? Em primeiro lugar, exercendo suas funções com competência e ardor apostólico, mas também ajudando diretamente na ação pastoral da igreja, do ponto de vista de suas capacidades técnicas, econômicas, culturais e artísticas, né? E aqui nós teríamos várias outras coisas a serem estudadas. Então, a princípio é isso. É o lugar do qual você não vai de qualquer jeito. Você não vai simplesmente... O senso de eclesialidade precisa estar presente em você. Você pertence à Igreja de Cristo, que vai usar mais um canal para acessar corações. Que vai acessar corações a partir da sua vida, do seu testemunho, não um testemunho forçado, mas um testemunho de alguém que é imperfeito, mas que todos os dias busca estar presente naquele que é o caminho, verdade e vida e ampliar o seu repertório de humano, de conversão, enfim. E dentro desse processo, estudar. Eu preciso, e aqui eu quero chamar a atenção para essa realidade. Exemplo, nós vivemos um tempo de muitas distorções, infelizmente. Né? Hoje, para você dizer que é católico, é quase que impossível em determinados cenários, e muitas vezes até cenários confessionais. Né? Mas vai ser tema para outros momentos, do qual a gente quer falar com agudeza acerca disso. Mas o processo precisamos falar daquilo que somos, precisamos falar da nossa identidade. Sim, o contexto de pluralidade, o contexto de emergência do diálogo não pode tirar de nós a necessidade de sabermos quem somos, de termos as nossas identidades arraigadas. Isso é a alteridade a sua alteridade, nesse ser que vai estar em diálogo com outros, diferentes de si, e que não podem ser imitados ou, digamos assim, transformados, né, no mesmo. Enfim, aqui é outra viagem, mas o outro é o outro, você é você. Essa questão da identidade, né? Vamos só pegar aqui a questão da identidade. Então, a alteridade. A minha identidade, ela precisa ser resguardada. E como é que eu faço, então, para estar nesse espaço com qualidade, sem perder a eclesialidade, fazendo-me verdadeiramente fiel àquilo que nossa igreja, com tanto esmero intelectual, de fé, comunitário, né, de respeito, vem durante 2021 anos, quase 2022 anos, cuidando e zelando da sã doutrina. Não é a letra pela letra, minha gente. Quando a gente diz assim, olha, eu preciso estar nesse lugar, que é o mundo digital, mas a partir das verdadeiras fontes da minha fé, os princípios que a minha igreja me coloca. A igreja da qual Cristo deu as chaves do céu. Então não é igreja por igreja, não é, enfim, não é ser eclésia por eclésia, não é o livro pelo livro, volto a dizer, mas você precisa falar com fundamento. Você fala em nome da igreja nesse espaço. Você precisa, cada vez mais, estudar o catecismo da Igreja Católica. Vai falar de alguma coisa, pegue ele, tenha ele como norte. Sim, isso não vai impedir de você dar a sua pitada, mas sem também ferir aquilo que é princípio. Outra coisa, mas diácono, eu quero trabalhar numa linha mais evangelizadora, social, né, estar dentro dos contextos. Pronto, não tem problema. Nossa igreja também, com todo o seu ardor missionário, com toda a sua inspiração divina, ela se preocupou em fazer essa realidade sendo ela coletada e amarrada em um determinado lugar para que aquilo que acreditamos esteja realmente conciso ali para que toda e qualquer pessoa, toda e qualquer cristão possa beber e transbordar, né? E transbordar aquilo que aprendeu. E aí nós temos a doutrina da Igreja Católica, assim, que é um compêndio, que é um compilado de tudo aquilo que a nossa igreja afirma como um princípio. Exemplo, nós vivemos hoje uma necessidade urgente, né, de zelarmos e de cuidarmos das famílias. A família está sendo atacada a todo momento, direta, indiretamente, desrespeitada naquilo que, enfim, e volto a dizer, em espaços que são confessionais. E aqueles que me aguardem, né? Porque assim, não vai parecer, a igreja é de Cristo, não é dos homens. Então, assim, eu quero falar sobre família, eu não vou falar do qualquer lado, de qualquer conceito, ou do conceito do fulano A, fulano B. Ei, a igreja reúne aqui conceitos que são racionalmente aceitos por todo e qualquer ser humano, e que entendem que é esse lugar, porque a racionalidade afirma esse lugar. E você sabe, família tem todo um papel, é a célula vital da sociedade.
Se a família está preparada, se a família está equilibrada em todos os seus processos, cada um assumindo a sua função dentro dela, ela é um motor que move várias realidades dentro da sociedade. É daí que surge o homem, é daí que o homem nasce, é desse encontro que o homem nasce, é desse encontro que o homem vai experimentar, por primeiro, a experiência do amor, a experiência do cuidado, a experiência do zelo, a experiência do pertencimento, da conexão, da identidade e tantas outras realidades. Por isso precisamos, né? E a Lupax também está muito imbuída dentro desse processo, Simone, de ajudar as famílias a serem famílias, simples assim. Né? E volto a dizer, falamos daquele lugar que é a família cristã, é a qual acredito. Né? Luciano, nós temos várias configurações, mas eu enquanto cristão falo a partir daquela que é o grande princípio, como diz o Papa Francisco na Amoris Laetitia, a Sagrada Família de Nazaré. É dela que transborda todo o princípio para que eu seja cada dia mais família. E quando nós dizemos isso, não dizemos de uma forma moralista, não. Sabemos que precisamos cada dia mais subir um degrau da santidade, um degrau do melhoramento humano. E isso é um caminhar coerente de conversão em Cristo, que não é do dia para a noite, mas por isso eu não posso desanimar de falar desse lugar que é a centralidade. Então tá aí, né? Eu preciso vir para esse lugar com qualidade, bebendo das verdadeiras fontes e não falando de forma aleatória, não falando dos meus achismos e, ao mesmo tempo, sem perder a minha eclesialidade. Eu pertenço a uma paróquia, eu pertenço a um lugar. E nesse lugar também eu vou viver esse híbrido de estar aqui no digital, realizando ministerialmente, sim, tantas, né, como catequista, como leigo, consagrado, enfim, mas, ao mesmo tempo, também linkado à minha realidade eclesial. Então, assim, você colocou muito bem a questão, né, da importância da família, né? Essas últimas falas, né? A família, o papel da família na sociedade, na igreja, o papel da família dentro de casa, na formação de seres humanos saudáveis, né, para a sociedade. E aí a gente vai precisar de um programa Conversa com Catequista para discutir essas duas vocações, onde elas se encontram, né? E como elas podem cooperar entre si, né? Então vai ser um conteúdo, um assunto para um outro programa. Bom, a gente até agora discutiu muito a evangelização da igreja de um modo geral, mas esse programa é Conversa com Catequista, a gente precisa, né, deixar uma contribuição também para os catequistas no sentido da temática, né? Por que é que os catequistas precisam se apropriar dessa linguagem e ferramenta do digital, né, para ter um posicionamento coerente com o serviço que ele exerce, né? A catequese é um serviço. Uhum. E um serviço que a gente vem tentando, né? A gente vem buscando se posicionar no digital enquanto Lupax catequista digital. Mas, assim, o que é que você diz para os demais catequistas, né, que ainda desconhecem um pouco essa questão da linguagem, das ferramentas, das estratégias do digital? Simone, a primeira coisa que a gente não pode perder de vista é que existem periferias existenciais. Existem periferias existenciais. Assim como existe a periferia lá, que você vai levar o pão, o óleo, o azeite, enfim, você vai levar o alimento, né, para o irmão. Existem as periferias existenciais. Volto a dizer, se eu não abro minha boca, 20 pessoas tentam, hoje, é uma estatística, hoje, tentaram tirar a própria vida. E você vai ficar parado, catequista. E você não vai acessar esse lugar, catequista. E você não vai aprender como é que se mexe com esse negócio chamado Instagram, catequista. Você não abriu o seu canal, catequista. Você não incentivou ao seu padre, a sua paróquia, a ter o canal dos catequistas da sua paróquia. E ali cada catequista transbordar aquilo que mais eles experienciaram com Cristo e falarem daquilo que eles mais, né, são atraídos. Tem alguma coisa de errado se você não se posiciona. Irmãos estão deixando de viver porque você não abre a sua boca. E volto a dizer, não só catequista, você cristão também, se você não abre sua boca aqui para testemunhar as alegrias e as graças que você recebeu desse que é Jesus Cristo, o caminho, verdade e vida, meu irmão, que pena. Que pena que o teu egoísmo ainda não deixa você abrir a sua boca.
porque você se acha ainda imperfeito, ou porque você não quer errar, né, diante dos outros, porque estar nesse lugar é estar disposto também a errar e aprender com os erros né, e fazer a coisa acontecer. E não tem problema, tá tudo bem, tá tudo certo. Errar é humano e cada dia você vai acertando. Ninguém, uma criança para andar, ela precisa cair. Ela para saber lidar com isso, ela vai precisar cair. Então a mesma coisa é você. Você está deixando de transbordar a sua alegria e o seu sorriso pode contagiar alguém. O seu olhar pode contagiar alguém que estava ali querendo tirar a própria vida, mas você está sendo egoísta se você não abre a sua boca. Abre essa bendita dessa boca, meu irmão. Se posicione, busque estudar. Né? E conteúdo nós temos aí abundantes. Né? E volto a dizer, cada um com seu estilo, cada um tem o seu jeito específico de ser, de estar, de atuar, né? E de se expressar aqui nesse lugar. Você não vai precisar fazer a dancinha, né, do Padre João, se você pode fazer outra coisa. Você pode dar uma excelente aula, né? Você pode rezar ali e com o seu dom da sua voz, cantar, encantar, tocar um violão, e ali você faz uma live oracional. Enfim, inúmeras possibilidades existem e que você é chamado, então, a estar aqui. É a vivência do dia a dia, Simone. Não tem, é o querer estar e é o querer buscar também conhecimento. Conhecimento hoje não é problema. Conhecimento é commodity. Agora, o algo especial está dentro do seu coração e se você não abrir essa boca, muitas pessoas não acessarão esse grande tesouro que está aí escondido e que tem a presença daquele que é o Senhor da vida, que é Jesus Cristo. Se sua boca abre nesse lugar aqui, é Cristo que fala a corações. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E claro, volto a dizer, né? Eu não acredito numa vinda para esses lugares se você também não se preparar. Se preparar tanto no sentido intelectual e como também no desejo, cada dia mais, de mudar de vida mesmo. Volto a dizer, não são nossas imperfeições que nos impossibilitarão de falar, de abrir a boca. Né? E eu percebo que muitas vezes a gente tem muito isso, né? Ah, o que é que o outro vai dizer? Eu não tenho uma vida perfeitinha, como é que eu vou falar de família? Ei, quem disse que você tem uma família perfeita? Eu não quero ter uma família perfeita, eu quero ter uma família que busca todos os dias ser melhor em Cristo. E isso eu quero, né? E esposo, esposa, precisa então aprender. Simone, precisamos homens. Homens não estão sabendo ser homens. Mulheres não estão sabendo ser mulheres, não estão sabendo ser esposo, ser esposa, serem pais. Homens e mulheres estão deixando de ser pais e mães porque pais e mães não abriram a boca para dizer das grandes alegrias de serem pais e serem mães. Você percebe o que é isso? Você que está aqui agora, nos assistindo, aperta aí um foguinho se você concorda com isso, se você não concorda, aperta esse coração. Faz alguma coisa, homem. Faz alguma coisa, mulher. Quem está numa live tem que apertar o coração, tem que compartilhar, tem que chamar. E isso é fazer também, se fazer, né, presente nesse lugar. Porque você está dizendo, olha, isso tem sentido. E a pessoa então vai percebendo ali. Então que você possa ir ajudando também. Toda live que você chegar, isso aqui já é educação, a pedagogia do internetês. Toda live que você chegar, por favor, sirva ao garçom. Aperta o like, né? Se você é no canal da pessoa, vai lá, se inscreve, aperta o canal, aperta o like, aperta o coração. Isso é serviço. Porque você faz com que aquela mensagem chegue a mais pessoas. Com que o algoritmo do Instagram entenda que aquela mensagem ela tem sentido. E outras pessoas então vão acessar. Então é esse lugar, Simone. É o lugar do estar inteiro, né? Do buscar se fazer inteiro, aprendiz sempre, né? Aquele que se faz caminhando e, ao mesmo tempo, aquele que se faz usando todas as ferramentas necessárias para entregar o melhor para as pessoas nesse lugar. Entende? Uhum. E assim, Giacomo, nós temos, né, vivenciado aqui no perfil do Pax Catequista Digital muita coisa boa, né? Então, o nosso perfil ele foi iniciado em maio, né? E esse programa Conversa com Catequista no final de julho, e a gente já tem frutos, né? Bastante frutos colhidos, né? Sim, sim. Desse processo, porque assim tem sido um espaço, né, de troca de experiências, né? E como eu falei, na jornada catequética, né, para quem estava presente, a jornada organizada pela Sociedade Brasileira de Catequetas, em parceria com a CNBB,
E aqui, Eu Simone, disse o seguinte, que rapidinho, quando a gente se... e aqui rapidinho, me permita lhe cortar, mas para lhe parabenizar, né, pela presença, né, pela representatividade, isso foi muito importante, sim, para você que acreditou, né, quando a gente suscitava esse desejo, né, de que você também entrasse para o digital, e buscando fazer aquilo que você bem sabe, que é formar pessoas, que é ajudar pessoas a serem educadas, né, dentro desse processo, e a gente vê você hoje sendo também uma referência nesse contexto digital, né, no mundo da catequese, a ponto também de ser convidada para esses espaços e contribuir com muita dignidade. Então, fica aqui também o nosso parabéns público, né? Já havíamos dado esse parabéns, mas também queremos dar esse parabéns aqui público, e não é simplesmente, né, um chalerá, como diz o povo, mas é de fato reconhecer o seu brilhantismo, o seu empenho, o seu estudo, né? Para quem não sabe, Simone está fazendo mestrado também em Educação e Contemporaneidade, então é uma pessoa que todos os dias está buscando estar acessando novos conhecimentos, estudando digital, né? Tendo mentorias com a Rachel aí, uma das grandes do mercado, enfim, buscando esforçar-se para fazer desse lugar um lugar de excelência. Aqui dentro da Lupax, toda a Lupax busca a excelência para que você esteja acompanhado com os melhores. Não os melhores, mas que estão entre os melhores ali, para poder fazer sempre o melhor para o reino de Deus, acontecido aqui também, nesse mundo digital. Tá bom? Mas desculpa aí, mas eu precisava fazer essa fala para você. Obrigada. Então, como eu estava dizendo, né, falar de experiência é muito mais do que um conhecimento teórico sobre alguma coisa, né? Uhum. Porque a gente vai estar, por exemplo, a gente está com a Regina aqui, uma excelente contadora de história. Ó, Regina aí. Quando a Regina esteve em nosso programa Conversa com o Catequista, ela falou da sua vivência. E isso é muito importante, muito caro para a gente, né? Uhum. Então, é um espaço de encontro, um espaço de troca de saberes, né? Um espaço de formação, porque a gente não tem tempo de aprofundar aqui as questões, mas é um despertar para que depois, por exemplo, tiveram muitas pessoas que, ao tomar contato, por exemplo, com o programa que falou da catequese com o ventre materno, ela nunca tinha ouvido falar nessa catequese. Né? Então, quando você desperta para essa realidade, a pessoa depois vai aprofundar, de repente fazer um curso, uma mentoria, comprar um livro, enfim, se aprofundar. E nós tivemos experiências também dessa rede se estender para Portugal. Sim. Estar dialogando com o Frei Sérgio, né? Para a Itália, para dialogar com a Loredana, com as experiências do biograma. Né? Então, verdade. Não tem limites, né? Não tem fronteiras, é além fronteiras. Então, assim, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade. Para mim também não foi fácil, né? Participar de uma live. Eu tive que vencer a vergonha, né? O medo de me expor. E a gente tem essa realidade, né? De muitos catequistas ter essa dificuldade. Sim. Então, que dicas você deixaria para esse público que está nos vendo, que nos verá? Como é que faz para destravar no digital, né? Como é que faz esse destrava digital? Esse movimento, essa campanha, né? Como é que a gente... Milze, no IGTV do perfil, todas as nossas conversas, né? Hoje completando a 15ª, ficam gravadas. Você pode ir lá e pegar para ver. E também pelo nosso canal no YouTube, né? Quem está aqui, quem ainda não se inscreveu, por favor, vai lá, Lupax Business Digital. Lá estão todos os vídeos de nossos projetos, né? Do nosso programa Terça-feira na Rádio Excelsior, do nosso programa De Boa com Lupax também, onde nós temos vários convidados aqui nas quartas-feiras. Nós também temos o Conversa com o Catequista, né? A maioria dos vídeos estão lá. Enfim, esses canais estão sendo muito bem utilizados pela Lupax para que você possa, então, ter acesso ao melhor dos nossos convidados que tiveram, né, nos nossos projetos, digamos assim. Tá bom? Então, você pode acompanhar no IGTV e também, quem não tiver inscrito no nosso canal, pode ir lá se inscrever e também compartilhar e conseguir mais inscritos para que a gente possa chegar aos 1000, hein? A gente precisa chegar aos 1000. Se você se comprometer aqui hoje a pelo menos a conseguir 10 e pedir que esses 10 compartilhem, né? E sigam, porque
tendo 1.000 pessoas, nós poderemos ter mais acesso a algumas outras tecnologias e possibilidades para implementar mais ainda e melhor esse nosso serviço no digital. Posso contar com vocês que estão aqui, para que a gente possa então acessar mais corações através dessa realidade. Então, vai lá, se inscreve, compartilha o vídeo que você mais gostou, né? Enfim, e faça a sua parte aí nesse contexto de nos ajudar cada dia mais a crescer essa rede de contato e de formação, tá bom? Vamos lá. Diga, Simone. É assim, eu ia pedir dicas. Já foram citadas algumas. Tem mais alguma dica de leitura? Ó, O Diácono gostaria vamos de lá. partilhar Ah, você agora? falou uma coisa que eu acabei me esquecendo aqui. Primeiro, o que é que o catequista e outras pessoas devem fazer? Primeiro, ativar sua identidade. Ativar sua identidade. Você é único. Você não é nem raro. Você é único. Como assim, diácono? Pérolas, diamantes, nós encontramos em vários locais no mundo todo, né? Mas você é único, é irrepetível. Então, você é único em Deus. Deus disse assim, olha, Luciano, eu te quero. Simone, eu te quero. Você já venceu desde o momento da copulação entre seu pai e sua mãe, né? Você já venceu entre bilhões ali, zilhões ali, você já venceu. Né? Naquela corrida você já venceu, você já chegou. E Deus tem algo único para você. Então, ativar sua identidade. Né? Você é imagem e semelhança do Criador. E sendo imagem e semelhança do Criador, você tem a potência de criar e recriar também esse mundo. Sim, nós temos. Nós somos imagem e semelhança do Pai. Do Pai que é palavra, que a nossa palavra também possa acessar corações. E é isso. Quando eu destravo, né, a minha identidade, eu então estou apto a ser quem sou, sem medo, sem vergonha. Você precisa ser sem vergonha. Só isso. Ser você em Cristo. Não é inventar a roda, não é fazer acontecer, é ser você. Hoje eu tive uma experiência bonita, né? O Nedson, nosso parceiro, né, que faz aqui as camisas da Lupax, enfim, ele fez a sua primeira live, né? E é isso, cara. Tímido do jeito que ele vê, fazendo ali, você vê, né? Quantos erros que são primários que a gente já passou por isso. Mas é isso, é dar o primeiro passo. Se eu dou o primeiro passo, Deus vai colocar o chão para que eu possa, então, né, fazer a minha caminhada. E é fazendo todos os dias que você vai aprender, né? A live é a live. Se você não fizer a primeira, como você vai fazer e vai melhorar? Todos os dias você vai se melhorando. Então, ativar a sua identidade. Né? Não ter medo do que os outros vão dizer. O que os outros vão dizer, deixa para lá, mesmo. O que os outros vão dizer, o que os outros vão te criticar, paciência. Eu costumo dizer para os meus meninos, e o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Cada um faz da sua vida e dá o sentido que merece a ela. É uma questão de escolha, é uma questão que é você, é na sua autorresponsabilidade pelo anúncio do reino e por fazer com que outros corações acessem essa graça ou ativem, né, essa conexão com a graça de estarem em Jesus, que vai te levar, sim, com certeza, a perder as vergonhas, a cair, a levantar, a aprender aqui, aprender acolá, enfim, e fazer a sua caminhada. E as dicas Pronto. de leitura, Diácono, não tem mais alguma? Pronto, eu tenho dicas de leituras. Dicas de leituras. Então, para você que está querendo iniciar, eu, Diácono, eu quero iniciar no mundo digital, mas eu não sei fazer, o que é que eu posso fazer? Primeiro, vai ler a Intramirífica, que é um decreto. Intramirífica, está no Concílio Vaticano II, né, no livro do Concílio Vaticano II. Você vai rezar ele, vai então aprender sobre isso. Você, quando for fazer sua pregação, for fazer seu momento de encontro, vai lá, bebe da fonte, não fica pegando. Bebe da fonte, traduz a fonte, atualiza a fonte, né? Mas bebe da fonte, bebe dos princípios. Se você tem um olhar, um posicionamento mais politizado, tem também para você. Você não é do partido verde e amarelo, do partido vermelho, do partido azul, branco, papagaio, sei lá o que for. Não, você é do partido de Cristo. Você anuncia Cristo, mas você é comprometido com as causas sociais. O que é que eu devo fazer então? As suas fontes estão aqui, ó. É doutrina social da igreja. Né? Você precisa ler cada linha dessa aqui, é embebida de inúmero filosofia, sociologia, antropologia. Tudo que você perceber da dimensão intelectual do homem está aqui colocado. Né? O que nossa igreja muito bem tem são os grandes intelectuais que influenciaram muito na história da humanidade e que
com certeza ainda continua influenciando e basta você acessar esses processos. E quero deixar a dica aqui, claro, para você catequista, mas também para você que é pai, que é mãe. Não posso deixar, eu tenho feito essa divulgação dessa obra porque é de uma excelência. É um divisor de águas. Você pai, você mãe, você catequista, enfim, você ser humano, você precisa dar uma lida nesse livro. Ó, o poder da ação. Nós precisamos beber das fontes das sabedorias que Cristo deu ao homem a possibilidade de acessar. E ali complementar todos esses estudos, claro, com sua lécio divina, que é essencial você também beber da palavra, né? Beber das fontes da palavra, beber das fontes do nosso magistério, porque o cristão católico ele tem essas fontes, ele não fala do nada. Ele tem essas fontes que vão dar a ele o suporte necessário para que ele possa falar e falar com agudeza, a partir também da sua visceralidade, do seu encontro com Jesus Cristo. Beleza? Então fica aí essas dicas para que você possa fazer algo novo acontecer na sua vida. Estou gostando muito de uma música, né? Que é dos nossos irmãos protestantes, mas que fala muito sobre essa realidade. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim caindo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Enfim, esse coração que arde por Jesus Cristo, esse coração que arde pelo dom da vida e quer se fazer, então, presente na vida de muitos outros, para que esses outros possam acessar também essa novidade trazida por Jesus Cristo e que é milenar e que, com certeza, é caminho, verdade e vida. Não tem homem, não tem mulher que se encontre com Jesus e que permaneça com a mesma vida. Não tem. Isso eu te afirmo, meu irmão. E tá aí, né? Nós soteropolitanos, né? Digamos assim, Simone, de uma forma muito especial, nós temos. Eu gosto muito agora porque a gente tem um santo, uma santa nossa. Pense aí. Salve, Carlos! Qualquer dia desse, meu irmão, quero você aqui transbordando com a gente também, viu? Carlos aí, ó, um grande educador e também educador financeiro. Eu quero ele num projeto da Lupax para a gente trabalhar sobre finanças. Em breve, né? As queridíssimas aí, Alice e Clarice, um abraço das suas meninas, suas mulheres também. Enfim, é do mesmo time, né? É ele, é voto vencido em casa, né, Carlos? Boa noite, meu irmão. Um abraço às suas meninas. São 3 mulheres na casa dele. 2 gêmeas, as gêmeas e a sua esposa. Lindos. Enfim, então tá aí, é esse lugar, né? Ninguém encontra Jesus Cristo e permanece a mesma pessoa, né? E não é pieguismo não, meu irmão. Não é pieguismo não, minha irmã. É realmente decisão de vida que passa pelas vísceras de cada opção que você faz e volta a dizer, não de uma forma moralista, você tem erros, eu tenho pecados, você tem pecados, mas acima de tudo é o sujeito que quer transbordar, que quer acessar um outro nível de vida, viver algo diferenciado, né, mudar as suas atitudes que não são legais para outras atitudes, porque todos os dias é dia de conversão. Você, e aqui já quero deixar uma das últimas dicas aqui, cuidado, né? Como é que você está vivendo a sua vida? Aonde você está empregando, né? Com quanta intensidade você está empregando a sua energia de vida? A gente precisa empregar 10% da nossa energia vital para olhar o passado, 20% para o futuro e 70%, aliás, 10% para o passado, 20% para o futuro e 70% colocar sua energia no agora. E esse agora bem vivido vai fazer você ir para um novo estágio de vida, de atuação, e conhecendo, e amando, e vivenciando esse encontro com Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele, então, nos ensina, com certeza você vai virar um foguete e vai poder realmente acessar inúmeros corações e outros homens não morrerão, não tentarão tirar a sua vida, porque você teve a coragem e a audácia de abrir a sua boca e falar das coisas do alto. É esse o convite para cada um de nós. Então, Diácono, nós já estamos finalizando, né, nosso programa Conversa com Catequista, né? Agradecemos a sua presença. Sim. Você que é o estrategista digital também desse programa Uhum. e tem nos bastidores contribuindo muito e, quando pode, está aqui conosco. Com certeza. Reforçando, né, a importância de propagar a palavra no mundo digital, né, evangelizar no mundo digital, mas conhecendo essa linguagem, né,
essas ferramentas, essas estratégias, esses recursos para um posicionamento cristão, católico coerente. Com certeza, Então, com certeza. agradecemos a sua participação, bem como a cada uma que estiver aqui conosco hoje, né? Nós temos catequistas fiéis desde os primeiros encontros, não perde nenhum, né? Mas a gente vai fortalecendo essa rede de conexão toda sexta-feira, gente. Toda sexta-feira a gente se reúne aqui, nessa animada, né, descontraída roda de conversa, trazendo sempre as experiências da catequese, as interfaces com outras realidades, outras áreas da igreja, outras pastorais, né, outros fazeres, mas principalmente trocando experiências e fortalecendo essa rede de conexão entre catequistas, que é, né, digamos que a essência do Lupax Catequista Digital. Isso aí. Então, uma boa noite. Uma boa noite, tá? Deus nos abençoe. E até a próxima sexta-feira, ok? Com certeza. Beijo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que sua família e vocês fiquem em paz. Que Deus possa sempre te iluminar, meu irmão, minha irmã. Forte abraço, tchau, tchau. E como a gente sempre diz, vem com nós que vai dar caldo, viu? Curta o nosso canal, vai lá, se inscreve, vai lá, curte e compartilha também com novas pessoas e venha transbordar no digital, porque a sua palavra tem um tesouro escondido no seu coração que precisa ser lançado a outros corações para ativá-los, para viverem o seu melhor, tá bom? Tchau, tchau. Amém. Amém. Tchau, tchau.